Pessoal, boa noite. Estamos de volta com o Talk Show A Voz. Hoje eu espero segurar adequadamente o microfone, porque foi a primeira vez que eu fiz a apresentação aqui pela TV. A semana passada eu estava acostumada com o meu microfone em casa, no estúdio de casa, que é de mesa, gente. Então eu estava aqui, a semana passada. Pessoal, hoje eu estou com o vereador Marcelo Bagé, que foi eleito nas eleições de 2024, com o segundo maior número de votos, mais de 5 mil votos. Ele veio candidato pelo PL e está aqui para conversar conosco sobre as expectativas e sobre o trabalho que está por vir a partir de 1º de janeiro. Boa noite, Marcelo. Muito obrigada por estar aqui conversando conosco. Eu espero que a gente faça uma ótima entrevista. Boa noite, Mariane. Boa noite a todos os espectadores, todos aqueles que estão aqui nesse horário, né, assistindo o programa, para conhecer um pouquinho desse representante popular, né, que estará, a partir do ano que vem, na Câmara de Vereadores, fazendo um trabalho com muita coragem, com muita audácia, né? Tenho certeza que assim será o nosso mandato. Então vai ser um prazer estar aqui agora, conversando, trazendo um pouquinho daquilo que eu sou, né, na vida também, né, apresentando um pouquinho do Marcelo Bagé, como pai, como marido, como trabalhador, né? Bastante importante a gente poder também se apresentar às pessoas que não nos conhecem, né, Maria? Então é muito importante. Para mim é uma grata satisfação estar mais uma vez aqui na TV, né, trazendo um pouco das informações sobre mim e sobre aquilo que nós defenderemos no mandato a partir do ano que vem. Que beleza. Eu fiz as perguntas divididas em setores, porque chegaram muitas perguntas para nós, gente, da internet. Não daria tempo para fazer agora e o pessoal está super empolgado para saber o que vem aí em 2025. E aí eu separei em pautas. Gestão municipal e secretarias. Como o senhor avalia a movimentação em torno da formação da nova gestão municipal sob o governo do Fernando Marrone? Então, Mariane, nós ainda não temos uma proposta de reforma administrativa concreta e conclusiva por parte do prefeito eleito. O que nós temos até agora é uma sinalização, né, um interesse, né, um protocolo de interesses de criar 5 novas secretarias, né, e de extinguir as assessorias especiais, que foi um mecanismo criado pela prefeita em exercício, né, foram 6 assessorias especiais. E então há o interesse do prefeito eleito em criar 5 novas secretarias e extinguir essas assessorias. Ele, pelo menos na notícia, eu não ouvi isso da boca dele, nem da equipe de transição, mas foi na notícia veiculada na imprensa, de que não haveria um aumento de despesa, né, no orçamento, que não haveria um aumento de despesa, e sim uma melhor organização desse trabalho. Eu tenho uma posição bem definida sobre o tamanho da máquina pública, né? Ela deve ser o mínimo possível, né, e adequada à prestação de um serviço público eficiente. Então nós combatemos muito as práticas de inchaço do Estado, né? Eu cito sempre como exemplo o presidente Bolsonaro, que governou com 22 ministérios, enquanto o Lula hoje tem 39. Né? Então é uma prática do PT esse inchaço da máquina para acomodar os seus, né, para encher lá a gente diz, né, nos bastidores, aí a companheirada toda, né, para dentro da máquina, e isso torna grande, aumenta a despesa e acaba que não traz o adequado, a eficiência na prestação do serviço público. Então nós somos contra, eu tenho uma posição bem firmada de que se deve reduzir o tamanho dessa máquina. Pelotas arrecada muito, mas também gasta muito, não consegue dar conta dos serviços básicos, não atende às necessidades básicas das pessoas. Canso de falar isso, já cansei de falar e vou continuar falando no próximo governo. Não se tem assistência à saúde, nós temos escolas fechadas por falta de recursos para a conclusão de obras. Nós temos agora o Instituto de Menores do Antônio Zatter tendo as suas turmas de ensino fundamental encerradas, né? Uma tristeza que nós estamos acompanhando aí nas últimas semanas, e sendo que o dinheiro público era para servir para isso, né? Bom, vamos pensar em criar uma nova secretaria. Bom, até podemos pensar, mas primeiro a gente tem que resolver os problemas básicos, a gente tem que tirar ali aquelas 60 mil pessoas da fila da morte, esperando a cirurgia, esperando a consulta, que lá é prioridade. O que mais é prioridade?
A educação das crianças é prioridade. Temos que ter ali 100% das crianças matriculadas, e de preferência algumas escolas com turno integral, para que as mães possam trabalhar. Né? Então nós temos que ter essa assistência básica às pessoas, para depois se pensar em criar mais secretarias, em criar mais cargos para acomodar a companheirada. Então eu tenho uma posição firme no sentido de que precisamos reduzir a nossa despesa, para que nesses próximos 4 anos o prefeito não ouse falar em aumento de impostos. Sob hipótese alguma, Pelotense não aguenta mais pagar impostos. Então minha visão é muito clara em relação a isso e eu vou lutar com todas as forças para conduzir o governo para esse lado. Não podemos pensar em aumentar impostos e no que pudermos reduzir o tamanho dessa máquina que é gigante hoje aqui em Pelotas, nós lutaremos para reduzir. Sim, perfeito, porque, na verdade, a quantidade de secretarias não necessariamente vai dar eficiência para a população. É uma analogia sexual, o Ministério dos Direitos Humanos, que está envolvido nessa crise enorme, não entrega a resolução das pessoas. Eu tenho casos, né, através do escritório de advocacia, de pessoas que estão pedindo auxílio de programas relativos a direitos humanos, não obtém resposta, não tem, né, o serviço adequado. Então, para que tem tanto serviço se a gente não consegue resolver o básico, não é mesmo? Quer um exemplo, outro exemplo, né, que salta aos olhos de todos aqui no Rio Grande do Sul? A criação do Ministério Extraordinário da Reconstrução, que não serviu para reconstruir nada. Qual era o plano do presidente Lula naquele momento? Não, eu vou colocar o Paulo Pimenta lá como secretário extraordinário da Reconstrução, com status de ministro, né, para ele criar mais alguns cargos lá, colocar mais gente para dentro da máquina, dentro da estrutura, e projetar o Paulo Pimenta, então, que quer ser senador, que quer ser governador, enfim, que quer dar um salto a mais dentro do grupo político do PT. Então criaram isso aí, criaram mais uma secretaria, mais um ministério, melhor dizendo, colocaram Pimenta, colocaram mais alguns companheiros ali. Qual foi o resultado? Zero. Lula acabou de anunciar essa semana que os 5 bilhões de reais que seriam destinados ao Rio Grande do Sul para auxiliar na reconstrução das cidades que foram tomadas, que foram destruídas pelas águas, pelas cheias, o dinheiro não mais chegará. Ou seja, é um governo que mente, é um governo que gasta demais, em nível nacional falando, né? O prefeito aqui ainda não assumiu, mas o presidente gasta demais, é perdulário, gasta mais do que arrecada, desperdiça dinheiro com viagens, com shows, né? E com 39 ministérios, mas não entrega o básico para as pessoas, que é o dinheiro para reconstruir, que é o dinheiro para construir mais uma UPA aqui, que é, enfim, o dinheiro para atendimento daquilo que é básico e necessário para as pessoas. Verdade. Na sua opinião, os nomes cogitados para secretarias, especialmente ambiental e SANEP, isso saiu na internet, não é nada oficial, mas são pessoas que estão sendo cogitadas, representam escolhas técnicas e estratégias para atender às demandas da população? Então, Mariane, assim, ó, eu não gosto de comentar sobre possibilidades, né? A gente não tem, até porque daqui a pouco a gente está se adiantando e não é esse o nome de verdade, é especulação. O Marrone, o prefeito eleito, deve estar anunciando, acredito que no mais tardar aí em 5 dias, ele deve estar anunciando o secretariado. Pelo menos as principais secretarias ele deverá estar anunciando, porque essas pessoas têm que participar da transição, então elas devem estar sendo anunciadas aí nos próximos dias, nós podemos comentar aí sim, com mais propriedade, né, sobre os nomes. Mas, aí eu vou me referir à experiência que nós temos em relação aos governos do PT. Dificilmente o PT nomeia técnicos, ele nomeia os políticos, os companheiros, aqueles que fazem parte do projeto político e que querem se projetar de alguma forma para eleições posteriores. Então, o que eu espero em relação aos nomes do PT, pelo menos a maioria deles, talvez saúde, talvez educação, talvez alguma pasta mais importante, eles realmente deem façam essa opção mais técnica, mas as demais secretarias eles vão encher de companheiro ali, vão trazer gente de alguns municípios que não conseguiram lograr êxito eleitoral. Porto Alegre deve descer alguns 2 secretários de lá, né? E mais alguns aqui que a gente já conhece, que fazem parte do grupo político. É isso que nós teremos aí no secretariado do PT, pelo que a gente conhece, da forma, do modus operandi do PT, é isso que vai acontecer, né? Sim. Eu não vou comentar sobre os nomes porque ainda não temos mais, não temos realmente uma confirmação, né? Certo. Pessoal, perguntas vocês podem enviar aí diretamente para o WhatsApp 991717085. Sempre mensagem de texto, tá, pessoal? Eu não tenho como escutar áudio agora nesse momento. Marcelo, nós temos vários problemas na cidade. Eu acredito que seja em todos os setores. A cidade está jogada, está abandonada às traças, todo mundo reclama, sente vergonha da cidade que se transformou. Mas diante de
todos esses problemas, quais hoje o senhor acredita que seja o mais importante para começar a fazer um recomeço da cidade? A saúde. A saúde hoje é o principal problema que nós temos em Pelotas. Os leitos estão lotados, nós vamos tirar essas pessoas dessa fila de espera. Tem mulheres esperando mamografia há mais de 4 anos, Mariana. Tem pessoas esperando cirurgia há mais de 4 anos. Tem gente esperando uma consulta com um especialista há mais de 5 anos. Não é admissível. A UPA hoje atende pelo menos o dobro da sua capacidade, né? Então não é crível que uma pessoa possa ir lá e ficar 10 horas esperando. E não é culpa dos profissionais que estão lá, é culpa da estrutura de trabalho que hoje é insuficiente para atender a demanda, né? Ali hoje tem 2 médicos de noite, 3 médicos de dia. É pouco para atender a demanda. Pelotas é uma cidade com 325 mil habitantes, é muita gente e é pouco. A estrutura de saúde hoje é deficitária. Então acredito, e pelo que eu vejo, depreendo aí do dia a dia, conversando com as pessoas que reclamam, os que mais reclamam, o que mais pedem é atendimento digno de saúde. Claro que nós temos a cidade virada em buraco, bairros tomados de lixo, a zeladoria não está funcionando, são vários problemas, colônia abandonada, são vários problemas. Mas a saúde hoje é o ponto sensível de Pelotas, é unanimidade entre agentes públicos, agentes políticos, que a saúde tem que ter uma solução imediata, né? O prefeito eleito, né, enquanto candidato, prometeu a construção de 2 UPAs em Pelotas que resolveriam o problema hoje. A nossa UPA hoje atende em torno de 9 mil pessoas, de 8.500 a 9 mil pessoas por mês. Tem uma capacidade de 4 mil. Então, 3 UPAs nos colocariam numa condição de até folga, né? Pelo número de pacientes que hoje são atendidos nessa UPA da Ferreira Viana. 3 UPAs hoje em funcionamento, em pleno funcionamento, nos dariam uma boa condição. Então, é isso que nós esperamos, que ele cumpra a promessa, né? E que nós tenhamos logo em seguida, né, até meio do mandato, essas UPAs construídas, boa relação, governo municipal com o governo federal, foi isso que foi pregado durante a campanha. Então nós vamos cobrar bastante do prefeito que cumpra essa promessa, né, que esse bom alinhamento com o governo federal reverta em recursos para Pelotas, principalmente para a saúde, que vai ser uma das minhas principais bandeiras de atuação. Que maravilha. Fazendo uma dobradinha, Câmara de Vereadores e Executivo. Tem uma coisa que me chama muito a atenção nessas eleições, que foi a família Marrone estar tanto no Executivo quanto no Legislativo. Isso me incomoda, mas não é porque é a família Marrone, é porque qualquer um que fosse o marido e a esposa me causa um desconforto, porque me parece, chega perto de um nepotismo. Na minha visão, a legislação permite, mas eu não gosto disso como eleitora. Qual é a sua visão sobre isso? Tu sabes que eu não tinha pensado a respeito ainda, né? Eu acredito que eu não acompanho o trabalho da vereadora Miriam, né? Enquanto vereadora, eu não acompanho seu trabalho. A única crítica contundente que eu fiz ao mandato da vereadora Miriam foi em 2022, quando ela fez uma fala trágica sobre armamento na tribuna da Câmara. Ela mostrou um desconhecimento, um despreparo absurdo, né, que chamou a atenção. Até na época eu fiz um vídeo de react, né, comentando algumas das falas que ela fez ali na tribuna, que foram lamentáveis. A gente sabe que o PT é anti-armamento, nós defendemos o armamento civil por pessoas capacitadas, qualificadas para defesa pessoal, nós defendemos isso. O PT tem um direcionamento diferente, a esquerda tem um direcionamento diferente, e ela fez uma crítica. Na época se estava debatendo um projeto em nível nacional que tratava de armamento, relativo aos clubes de tiro, e ela fez uma fala ali trágica. Então, foi a única lembrança que me vem assim sobre o mandato da vereadora Miriam, que foi um mandato bastante apagado, não fez oposição ao PSDB, né? Eles diziam tanto que era oposição, não fez oposição, pelo contrário, se mostraram ali alinhadíssimos, né? A prefeita Paula governou sem oposição, praticamente. Eu nunca vi um trabalho forte de oposição ao governo dela, né? Isso é ruim para a democracia, péssimo, na verdade. Não acontecerá o mesmo nesse governo eleito, não acontecerá o mesmo, que haverá sim oposição lá na Câmara. Mas então, assim, eu não tenho uma opinião, sabe, formada sobre o mandato da vereadora Miriam. O fato dela ser esposa do prefeito, a primeira-dama vai estar dividindo a tribuna, dividindo o parlamento conosco, né? Mas não vejo nenhum problema assim, em relação a isso. Nepotismo, como tu bem comentaste, não é. Né? O nepotismo seria a nomeação por parte do prefeito. Não é o caso, ela foi eleita aí pela população. Não vejo problemas.
É que eu, como eleitora, é óbvio que não é, mas eu digo numa visão pessoal que chegaria próxima ao nepotismo no momento em que seria pouco provável que ela fizesse uma oposição ou denunciasse algo do próprio marido. Entende? É nesse sentido que eu penso. Será que se ela descobre alguma coisa do marido, ela vai denunciar? Eu acredito que não. Pois aí é que chega o problema que eu fico pensando, eu não gostaria em qualquer família, não é porque é a família dele, mas em qualquer família, para mim, não chega com bons olhos essa situação. Mas isso já é uma questão crítica e pessoal que eu estou comentando. Vamos ver, sobre essa questão, até antes de passar para os próximos pontos, eu sempre comento nas minhas redes sociais o quanto a oposição é importantíssima para a democracia e que a oposição faz governo tanto quanto faz a situação, porque a gente depende demais da oposição para fazer a democracia. Não existindo, nós temos o que? Instauração da ditadura. Eu também tenho essa mesma impressão, Marcelo, que nós não tivemos oposição há muito tempo, inclusive na cidade de Pelotas, e de que forma, a partir de 1º de janeiro, tu pretende fazer essa oposição e de que forma a gente pode explicar para o pessoal de casa o quão importante é esse serviço para a efetividade de tudo que se entrega para a população? Então, Mariane, a oposição, né, é fundamental para a democracia, é fundamental para um bom governo, né, porque quanto mais tranquilidade o prefeito tem para governar sem ninguém apontar erros, sem ninguém criticar, sem ninguém fiscalizar, a probabilidade dele errar é muito maior, cai na zona de conforto. O prefeito, sabendo que lá na Câmara ele tem um vereador que é corajoso, que é qualificado e que vai fazer uma oposição responsável, que vai fiscalizar, ele vai se esmerar para governar ainda melhor, né? Para evitar erros do seu secretariado, para evitar pilantragens de cargos, de pessoas indicadas para cargos. Ele vai ter uma proteção muito maior, vai cuidar muito mais do governo, vai cuidar muito mais da cidade, vai entregar mais para a cidade, porque ele sabe que ele vai ter lá um vereador, ou 2, ou 3, que vão estar apontando erros, que vão estar subindo a tribuna, cobrando, né? Imagina, o prefeito eleito, Fernando Marrone, agora eu chamo a população a raciocinar comigo. O prefeito eleito, Fernando Marrone, ele prometeu a construção de 2 UPAs, né? Ele prometeu a construção de 4 viadutos, ele prometeu a duplicação da estrada, ou melhor, a construção da 2ª estrada do Laranjal, ele prometeu a duplicação com recursos federais da BR-392 293, entre o Atacadão e a Praça 20 de Setembro, e prometeu a duplicação da Teodoro Miller, do Atacadão até a Avenida Cidade de Lisboa. Isso aí tudo nós temos material dele, de promessas de campanha do prefeito eleito Fernando Marrone enquanto candidato. Imagina se não tivesse um vereador, pelo menos um vereador, né, isso eu garanto que pelo menos um terá, né, um vereador fazendo oposição, cobrando. Quem iria cobrar o cumprimento dessas promessas de campanha? Pelo menos na tribuna da Câmara dos Vereadores, né, se não tiver pelo menos um vereador lá cobrando. Então, a gente tem a expectativa, ou a gente imagina que ele não vai conseguir cumprir todas as promessas de campanha. Mas se ele conseguir construir 2 UPAs, se ele conseguir construir o viaduto ali da Salgado Filho, se ele conseguir construir o viaduto ali do Atacadão, já vai ser um grande avanço para a nossa cidade, né? São obras importantes, obras estruturantes, construção de UPAs para desafogar a UPA da Ferreira Viana. Então, se nós conseguirmos, com o trabalho de oposição, fazer o prefeito cumprir parte das suas promessas de campanha, já teremos avançado muito. Se nós, com o trabalho de oposição, conseguirmos fazer as UBSs funcionarem e atenderem adequadamente, parar com esse negócio de atender meia dúzia de ficha por dia e atender, de fato, todo mundo que vai lá buscar o acolhimento. Se nós tivermos condição de evitar qualquer tipo de fraude, como nós temos visto recentemente, pronto-socorro, Secretaria de Habitação e outras que aconteceram ao longo do governo, se nós tivermos com o trabalho de fiscalização condições de evitar esse tipo de fraude, porque ele sabe que ele vai ter vereador fiscalizando, nossa, nós já vamos ter avançado muito. Então, a oposição, a oposição responsável, republicana, democrática, ela deve fazer esse trabalho. Acontece que, claro, a população está acostumada com a oposição irresponsável do PT, aquela que é contra tudo, aquela que foi contra até mesmo a Constituição, né? Lá na Constituinte, o PT não assinou a Constituição porque é contra tudo, né? O PT sempre
quando é oposição, é contra tudo, né? Não é assim que se faz. A oposição tem que ser aquela responsável, né? Aquela que vai ajudar a cidade nos momentos que a cidade precisa de ajuda, aquele momento em que o prefeito apresentar um projeto, ou a base dentro da Câmara apresentar um projeto que vai ser benéfico para a cidade, a oposição vai ter que votar favorável, se for responsável, se não for ter impacto financeiro no município, se não for prejudicar as contas do município, se não for fazer empréstimo para comprometer as próximas gerações, vai votar favorável, porque vai estar ajudando as pessoas, vai estar ajudando a população. Esse é um papel da oposição. Quando o projeto é bom, ajuda, vota favorável, sem barganha, né, como se sabe que tem, aquela coisa de pedir, eu até voto, mas me dá isso. Uma oposição responsável, Marcelo Bagé, vereador de oposição, jamais fará isso. Ele vai votar favoravelmente aos projetos que forem do interesse da sociedade, que vão fazer bem para as pessoas, para a nossa cidade, e, claro, vai lutar com todas as forças para barrar aqueles que forem prejudiciais às pessoas e que vilipendiem princípios, valores, liberdade, né, o que para nós é inegociável. É verdade. É muito bom isso, e a gente precisa prestar atenção, pessoal, nessas questões, porque quando eu vejo pessoas envolvidas na política dizendo que a gente vai fazer o governo da União com outros partidos, eu já começo a me arrepiar a espinha, gente, porque o vereador ele tem que fazer o governo dele junto com o povo, e não necessariamente junto com o executivo. Esta é a verdade, porque muitas vezes acontecem coisas nas secretarias que não estão adequadas. E aí o vereador ele precisa estar alinhado com o povo, com os anseios e as necessidades da população, e não com as necessidades de uma gestão. Então, por isso que é tão importante, que eu sempre bato nessa tecla, da oposição, independentemente de quem for a situação, a gente precisa muito da oposição. Voltando sobre a questão de nível nacional, se fala muito que o PT é um governo popular, que é para as minorias, que é para a população pobre, mas eu tenho visto os valores muito altos no supermercado. Gente, eu sabia que essa semana, gente, eu fui comprar um melão e deu R$40 o melão. R$40. E aí eu comecei a falar para o Roger, olha, será que vai voltar aquela época onde nós comprávamos as frutas somente da estação? Porque quem é dos anos 80 sabe, gente, eu sou lá dos anos 80, os pais da gente compravam só a fruta da estação porque a inflação era gigante. Não é porque é problema do agro, mas é porque é um problema da economia. E o que tu acha sobre isso? Tens a mesma visão que eu ou não? Não, com certeza, com certeza. A gente teve uma campanha eleitoral em 2022 onde o candidato prometeu picanha e cervejinha, né? Está entregando abóbora, né? Rúcula ao invés de alface, né? Então, a Dilma, não sei se tu recordas, Mariana, a Dilma em 2014 propôs a troca da carne pelo ovo, né? Então nós fizemos um evento aqui, o churrasco do ovo, né? Fizemos aqui o churrasco de ovo na época, 2014, 2015, quando a gente estava começando aqueles movimentos pelo impeachment da Dilma, e o Lula está fazendo mais ou menos a mesma coisa, prometeu picanha, cervejinha, né? Prometeu que o povo teria acesso à comida, né? Que antes não tinha, né? E agora a gente vê uma situação alarmante, né? Inflação nas alturas, o dólar passando de R$6, uma perspectiva para 2025 péssima, né? Inclusive com esse ajuste de gastos, com esse pacote de ajuste de gastos do governo, retirando parte do aumento do salário mínimo, né, retirando R$6 do aumento do salário mínimo previsto para 2025. Então, infelizmente, é aquilo que eu disse no começo do programa, nós temos lá em Brasília um governo perdulário, né, um governo que gasta excessivamente, como é a marca dos governos petistas, né, e gasta mais do que arrecada, inclusive, não consegue entregar aquilo que prometeu. Agora, o preço dos alimentos subindo cada vez mais, e sim, a culpa é do governo. A culpa é do governo. Cada vez mais o preço dos alimentos aumenta e vai continuar aumentando, porque nós temos o dólar aumentando, nós temos o preço do petróleo aumentando, o combustível aumentando, naturalmente, os alimentos aumentarão junto. É uma realidade com a qual nós vamos ter que conviver em 2025. O que me parece inadmissível, uma vez que nós estamos num país tropical e nós produzimos todas as frutas.
Todas as frutas que tem no supermercado vêm da nossa terra. E eu vejo que há pouco tempo atrás a gente comprava por centavos, pouquinhos reais, 1, 2, 3 reais as coisas. E hoje chega o kiwi, gente, está mais de 20 reais o quilo. É inacreditável. A gente tem que começar a refletir se não é só o que colocam na nossa cabeça, o que incutem de uma situação e, na verdade, a situação é outra completamente diferente. Já está chegando aqui perguntas, eu preciso agilizar e parar de falar para a gente poder aproveitar o máximo do nosso entrevistado. Marcelo, com relação ao Instituto de Menores, a cidade fervilhou a semana passada e essa semana com relação a esse assunto. Qual é a situação atual hoje do Instituto de Menores? A situação do Instituto de Menores é a seguinte: existem 175 crianças matriculadas nas turmas de ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Essas turmas funcionam no ano de 2022, do ano de 2024, funcionaram, com a promessa de que, ao final deste ano, a prefeita incluiria o Instituto de Menores no Fundeb, para que o Instituto, então, pudesse acessar os recursos do governo federal necessários para a manutenção dessas turmas de ensino fundamental. Porque o município só compra algumas vagas da educação infantil. Do ensino fundamental, não. O município alega que tem condições de prover todas essas vagas na estrutura das escolas municipais, das escolas públicas. Então, por isso, não quer fazer a aquisição dessas turmas, só compra as vagas de educação infantil. Então, mas a prefeita se comprometeu com a direção do Instituto de, ao final deste ano, incluí-lo no Fundeb, que é o Fundo da Educação, para poder acessar para o Instituto poder acessar esses recursos, então, e poder manter essas turmas. É um valor aproximadamente R$ 47 mil mensais para manter essas turmas em funcionamento. Só que o tempo foi passando, passou a eleição, chegamos agora, e a prefeita não cumpriu este acordo, não incluiu o Instituto no Fundeb, e o Instituto, então, não tem como acessar esses recursos, não tem como manter abertas em funcionamento essas turmas de ensino fundamental. Já houve algumas conversas com a Secretaria de Educação, com a própria prefeita, inclusive ela recebeu as mães, algumas mães, essa semana, terça-feira. Nós fomos ao Ministério Público na segunda-feira, eu estive lá com algumas mães no Ministério Público, nós demos início a um procedimento investigatório, um inquérito civil, onde o Ministério Público vai ouvir a Prefeitura, vai ver qual é a situação, vai ver o que pode fazer no que diz respeito a essas vagas, essas turmas, porque é a obrigação do município prover o ensino fundamental. O que acontece? Ali nós temos uma situação muito sensível, Mariana e a população que está nos assistindo, que é o turno inverso, né? São essas 175 crianças, elas entram às 7h30 da manhã, elas ganham almoço e à tarde elas têm aula de música, de dança, praticam esportes, aula de informática. Tem muitas crianças com autismo, com TDAH, e essas crianças recebem lá atendimento médico, atendimento com fonoaudiólogo, com neuropediatra, né, atendimento oftalmológico, dentista, psicólogo. Então elas têm toda uma estrutura de atendimento lá que a rede pública não consegue oferecer. E isso é importante se pontuar. Não é só a vaga escolar, que pode ser trocada simplesmente por um outro colégio ali do Areal. Não é só isso. Tem toda essa questão envolvendo o atendimento médico e também o turno inverso, que faz sucedidos e que são gratos ao Instituto pelo que fez por eles no passado, com o turno inverso, com músicos, enfim. Tiveram essa assistência que, graças a isso, conseguiram ter um caminho, uma direção na sua vida. Então, haverá uma perda, um dano social gravíssimo, principalmente ali o Areal, se nós não tivermos a atuação do poder público. É para isso que serve o poder público, para dar esse respaldo. Então, se nós não tivermos essa ação da prefeita, que está saindo, da prefeita em exercício, que está terminando seu mandato, nós, infelizmente, teremos essas turmas encerradas, né, e um dano social absurdo. Esperamos também uma ação do Ministério Público no sentido de dialogar com a prefeita, ou de ajuizar uma ação civil pública para buscar a tutela jurisdicional para que então a prefeitura cumpra com a sua função, que é atender as pessoas, prover as vagas e prover e ajudar a manter a instituição que o serviço tão relevante presta. Perfeito. Pessoal, está chegando várias perguntas aqui. O Douglas quer saber, Marcelo, estava te acompanhando e vi que estava ao lado da educação. Em relação ao fechamento da escola Instituto de Menores, minha pergunta é a seguinte: de qual forma podemos lutar por educação? Então, pressionando bastante, né, os políticos, né? O político funciona muito à base da pressão, né? E deve ser pressionado mesmo, porque
O político tem esse poder, é eleito para isso, né? A prefeita é eleita para isso, para atender as necessidades das pessoas, para fazer uma gestão eficiente dos recursos, né? Então nós sabemos que aqui em Pelotas tivemos uma gastança desenfreada ao longo desse tempo todo, tivemos aumento de impostos a cada 2 anos. Eu estive, mesmo sem mandato, na linha de frente, lutando contra todos esses aumentos de impostos que nós tivemos aqui na cidade, e tivemos muitos recentemente, inclusive no começo deste ano. E então é pressão. A população tem que entender que o poder emana do povo, né? Isso não é uma frase solta, né? Isso é uma frase que está na Constituição, né? E que a população tem que fazer valer isso, né? Porque é dela realmente que emana o poder. O poder é do povo, né? Os eleitos representam o povo, né? Então a população tem que aprender a fazer os eleitos, os seus representantes, se moverem de acordo com as necessidades da população. E aqueles que não corresponderem, daqui a 4 anos, manda para casa, manda buscar emprego. Chega, a população tem que entender o seu poder. O problema é, muitos passam 3 anos e meio, votando contra os interesses da população, votando a favor do aumento de impostos, votando de acordo com os seus interesses politiqueiros, né, como eu digo, politiqueiros, e aí a população vai lá e depois reelege essas pessoas em troca de alguma coisa, de um emprego, de um favor, de uma cesta básica. Não pode ser assim. A população tem que entender. Douglas, te engaja, pressiona o teu vereador, pressiona aquele que tu deu o teu voto, que a tua família deu o seu voto, para que ele se engaje na causa junto conosco, para que ele abrace o Instituto de Menores, para que ele abrace as outras 6 escolas de educação infantil que estão paradas, com os prédios fechados, inclusive Bernardo de Souza, João Guimarães Rosa e outras que estão com o prédio fechado por necessidade de alguma pequena reforma, né? Muitas dessas escolas não precisariam estar fechadas, estão. Então, pressiona o teu vereador para que ele se abrace, para que ele vá lá, para que ele denuncie. Tá há 1 ano aqui parada essa escola fechada, é prédio público, é dinheiro que está sendo desperdiçado. Por quê? Então, essa é a forma como a população tem que se engajar, a Mariane e o Douglas que nos mandou a pergunta. É fazendo valer o seu direito, não só de eleitor, mas como de cidadão, de contribuinte, pagador de impostos. É verdade. O pessoal precisa parar de achar que não gosta de política. A gente só não gosta, daquilo que nós não entendemos. Aquilo que fica normal para o cérebro, a gente gosta, porque o cérebro, o movimento cerebral do ser humano, ele é assim. A gente gosta daquilo que está adaptado. Se a gente começa a falar de política, a gente vai gostar, porque o cérebro entende que aquilo é natural para nós. Então, tem muita coisa que só pode ser feita através da política. Outra coisa que eu acho horrível, Marcelo, nas redes sociais, são pessoas muito abastadas e que estão já com a vida totalmente resolvida, dizendo, independente de quem for eleito, eu estou fazendo a minha e eu não preciso de política. Mas tem muita gente que precisa e provavelmente tu chegaste a esse nível hoje porque em algum momento algum ancestral teu se envolveu com política. Porque nós precisamos de política para ter transporte, para não ter buraco na rua, para ter iluminação pública, para poder sair e a mãe deixar a criança na escola. Enfim, gente, é muita coisa que a gente precisa de política. Economia, se a gente quer comprar, fazer um rancho bom no supermercado, a gente precisa de uma boa economia do país para que a gente possa ter condições, poder aquisitivo para comprar. Então, se a gente vai citar todos os benefícios de uma boa política, a gente não termina essa madrugada, né, Marcelo? Exatamente. Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. É verdade. Não tem jeito. Não existe uma maneira diferente de se constituir uma sociedade. Não vamos viver num estado anárquico, onde não tenha políticos eleitos. Não vai, só se nós tivéssemos uma ditadura, né? Não é o nosso caso, graças a Deus. Mas numa democracia plena, né, nós teremos eleição a cada 2 anos. Né? A cada 2 anos elegemos ou deputados, senadores, presidente, governador, senador, ou elegemos vereadores e prefeitos. Se as pessoas não participam, cada vez mais os maus permanecem. Quanto menos os bons participam, mais os maus permanecem. Por quê? Espaço político vago não existe. Alguém vai ocupar. Ou vai ser um bom ou vai ser um mau. A escolha é sua. É verdade. E Yuri, me diz aí se eu tô certinha com o microfone, porque eu me empolgo e eu tô acostumada, Marcelo, lá com as audiências que eu fico mexendo a mão e falando e me empolgo e daqui a um pouco eu tô fazendo besteira com o microfone. Tá certinho? Então tá. A Caterine Oliveira quer saber. Boa noite, aqui te acompanhando. Vi nas suas redes que você comentou a respeito das escolas abandonadas em Pelotas. De novo, pessoal super preocupado com a educação na cidade.
Gostaria de saber se tem algum projeto de intervenção a respeito disso. Bom, tu já falaste que já entrou em contato com o Ministério Público, existe algum outro movimento? Então, o que acontece, né? A atuação do vereador nesses casos, ela é limitada à atuação em forma de pressão, né? Claro que eu ainda não assumi o mandato, né? Quando a gente assume o mandato, a gente tem uma tribuna que amplifica essa voz. Mas o vereador não tem a chave do cofre, como eu digo. Ele não pode chegar e determinar que vá lá na Secretaria de Obras e faça a obra, ou determinar um engenheiro que vá lá e faça o projeto. Não. O vereador tem a sua atuação limitada à pressão, à fiscalização, à cobrança, né, à utilização dos meios de comunicação para elevar essa força, né? Então, o vereador, é importante sempre explicar para as pessoas que quem manda, quem determina o que vai ser feito, o orçamento, é o prefeito. Claro que a lei orçamentária passa pela Câmara de Vereadores, claro, os vereadores têm essa possibilidade de emendá-la, de aprová-la, de rejeitá-la, né? Mas quem determina o orçamento é o prefeito. Então, as 6 escolas estão lá paradas, né? Algumas com obras pequenas, como a João Guimarães Rosa, que eu estive lá visitando essa semana, é só uma rachadura, algo que teria sido feito em 2 semanas, né? E as crianças já poderiam estar utilizando lá o prédio, que é um prédio praticamente novo, né? E conversei com os pais ali, com as mães, revoltados, porque as crianças foram alocadas numa outra região, então tem que levar todo um transtorno para levar, dificulta a vida das pessoas, né? E faz 1 ano que ela está parada lá e é uma obra simples. Então, a culpa disso tudo, a culpa disso é da prefeita. Foi ela quem não determinou a realização da obra de imediato, não abriu a licitação, se fosse necessário, enfim, foi culpa da prefeita. Os vereadores, claro, podem pressionar, podem cobrar, devem, na verdade, fiscalizar, né? Mas a responsabilidade é do prefeito. Importante deixar claro isso, porque o vereador, muitas vezes eu vejo até nas redes o pessoal dizendo, é culpa do vereador. Na verdade, o vereador ele pode até ter culpa de omisso, né? Ele pode ficar quieto, né? Bom, eu sou base do governo, eu não vou falar nada para não prejudicar o meu prefeito. Isso pode acontecer, por isso o vereador pode ser acusado de omissão. Agora, quem determina a realização da obra é a prefeita. Vamos aproveitar, eu vou fugir um pouquinho das perguntas, mas eu vou pedir para tu esclarecer para a nossa audiência. Qual é a função de um vereador? Porque eu vejo que existe muita confusão nestas funções políticas. Então, vamos esclarecer e relembrar para o pessoal, para a gente saber exatamente o que dá para cobrar do vereador ou não? Vamos lá. O vereador legisla, né? O vereador é o legislador, né? Então, toda lei municipal, seja uma emenda à lei orgânica, seja uma lei complementar, seja uma lei ordinária, toda a legislação do município passa pela Câmara de Vereadores. Então, o vereador, por essência, ele é legislador, né? E também fiscalizador, são as 2 funções constitucionais do vereador, né? Legislar e fiscalizar. O que significa isso? Fiscalizar secretarias, o vereador tem um artigo na lei orgânica, artigo, se não me falha a memória, 73 da lei orgânica municipal, que concede ao vereador a prerrogativa de ingressar em qualquer repartição pública ou privada que esteja prestando serviço público, né, concessionária, por exemplo, de ingressar, de exigir documentos, de fiscalizar, de olhar os arquivos, de ingressar em qualquer repartição. Ninguém pode proibir um vereador de ingressar numa repartição pública para fiscalizar, cumprir o seu papel constitucional. A Constituição Federal assegura, a lei orgânica do município também assegura. Então, são as 2 principais funções do vereador, né? Claro que existem outras, como, por exemplo, julgar, né? O vereador também pode se tornar um julgador. No processo de impeachment do prefeito, por exemplo, o vereador se torna um julgador, né? E também se torna um executor no que diz respeito às emendas impositivas, né? O vereador ele tem hoje uma pequena fatia do orçamento municipal para destinar para obras ou para a saúde, né? Então, nós vemos que o vereador hoje, praticamente, ele tem, não só o vereador como parlamentar, né, de modo geral, deputados, mesma coisa, ele tem as 3 prerrogativas, né, de executar uma parte do orçamento, de julgar, né, e também legislar, fiscalizar. Mas, primordialmente, essencialmente, o vereador legisla e fiscaliza. Perfeito, maravilhoso. Tu disseste, Marcelo, que, claro, não assumiu ainda, a partir de 1º de janeiro, mas eu te vejo muito engajado na sociedade, parece que muito mais ativo que muitos vereadores que estão lá dentro. Como que começou isso? Então, Maria, a minha atuação política já tem aí em torno de 10 anos, né? E nunca ocupei cargo, né? Então eu sempre fiz eu tive a minha atuação de militância política sem ter nenhum cargo, né? Nenhum cargo em comissão, nenhum cargo, nenhum mandato eletivo, porque eu sempre acreditei nisso, assim, na força que o cidadão tem.
E nós fizemos muitas coisas legais. É claro que vai passando o tempo e as pessoas, de modo geral, vão esquecendo, quem não acompanha a trajetória. Mas eu vou só puxar um episódio que foi em dezembro de 2019, ou 18. Não, 19. Dezembro de 2019. A prefeita Paula queria criar a taxa de iluminação pública. Tá? Ela tentou 3 vezes, na terceira ela conseguiu. Em 2019... eu e mais algumas pessoas fizemos uma grande mobilização, convocamos, fomos no calçadão, conversamos olho no olho com várias pessoas, convocamos pelas redes sociais e nós tivemos aquelas votações lá da taxa de iluminação pública com o auditório da Câmara lotado, com gente na rua que não conseguia acesso porque estavam lotadas as dependências da Câmara. Então nós conseguimos, através das redes sociais, sem ter mandato, sem ter cargo, sem ter nada, mobilizar uma quantidade grande de pessoas que eram contra a criação da taxa da luz naquele momento. E a pressão foi tão grande nos vereadores que eles rejeitaram. Eles não aprovaram, inclusive vereadores da base do governo na época, com a prefeita ameaçando tirar cargos, e foram lá e seguraram, porque a força da população fez eles se moverem nesse sentido. No ano seguinte, a mesma coisa, tentou de novo no apagar das luzes, criar a taxa de iluminação pública, fizemos toda a mobilização de novo, conseguimos barrar. Aí no ano seguinte ela... eu não vou dizer comprou, para não ser algo pesado em relação à prefeita, né? Mas ela trouxe para dentro da sua base mais vereadores, com alguns benefícios, né, que a gente sabe que existem, e graças a isso, né, ela convenceu os vereadores a aprovarem a taxa de iluminação pública com 15 votos, se não me falha a memória, 15 votos, aprovou e criou mais esse monstrengo aqui que nós temos que pagar na conta de luz. Parece pouquinho, né? Parece ali... R$7, R$10, dependendo da conta, mas é um valor, é um montante bem importante que engorda o orçamento do município. Sim, e ela ainda fez empréstimo, né, Marcelo, com relação a isso. A gente está pagando, na verdade, o empréstimo e não necessariamente o serviço que está sendo prestado, me parece. Mais 60 milhões de reais, e assim vai indo, né? Agora, mais um empréstimo para pagar o 13º dos servidores, né? Sim. Os servidores têm que receber, isso aí nem se questiona, os servidores têm que receber, mas o município tem que fazer empréstimo de novo para pagamento dos servidores. É complicado. Se torna uma bola de neve, né? Quando é que o nosso município vai ter suas contas saneadas? Quando é que o nosso município vai ter um gestor responsável, né, que vai cortar as despesas que não são necessárias ou que não são tão importantes, ficar as contas em ordem, né? Esperamos agora, o prefeito eleito tem um alinhamento com o governo federal, nós esperamos que venha muito recurso financeiro para Pelotas e que as contas sejam colocadas em dia. Esperamos. Sim. O Juliano está dizendo aqui que o programa está muito bom. Muito obrigada pela tua audiência, Juliano. Estamos aí firmes e fortes com a Rádio Tropical FM 87.7. E o Roger e o Douglas seguem muito preocupados com a questão da educação e cogitam uma parceria público-privada ou uma privatização para a questão da educação. O que tu acha sobre isso? É viável, não é viável? Tá, no que diz respeito ao Instituto de Menores, tá, não seria uma parceria público-privada. Por quê? O Instituto de Menores é uma instituição filantrópica. Tá? Então, se houver empresários dispostos a ajudarem no custeio destas turmas no ano de 2025, eles podem chegar direto na direção da escola, fazerem esse acerto e ajudarem a escola a se manter com as turmas abertas. Esta é uma possibilidade, sim. Tá? Não seria uma parceria público-privada porque a instituição é filantrópica, ela não é uma instituição que pertença à estrutura administrativa do município. Então, sim, seria muito viável e eu sou muito favorável, tá? Que nós tenhamos cada vez mais a participação da iniciativa privada para ajudar o público a funcionar. Maravilha. Outro escândalo que já não bastasse todos que nós tivemos durante esse governo do PSDB foi a questão da Secretaria de Habitação, né? Como está essa situação? O que a gente pode atualizar a população? Então, Mariane, eu te confesso que assim, eu não tive acesso ainda a detalhes do que está acontecendo lá. Tá? O que nós temos da informação é que houve algum arranjo interno, né, ou desarranjo interno, né, para que algumas pessoas fossem beneficiadas com terrenos que pertencem à prefeitura. Tá? Esta é a informação que nós temos, uma informação bem superficial, não tenho acesso a nomes, a inquérito, possivelmente haja um inquérito instaurado para investigar, ainda não tenho acesso a esses dados. Há notícia, a informação de que pode estar sendo aberta uma CPI na Câmara de Vereadores para investigação e estou torcendo bastante que seja aberta essa CPI, seja instaurada essa CPI para se investigar, porque eu tenho uma posição e essa posição eu levarei para o mandato a partir de 1º de janeiro.
toda notícia de irregularidade com bem público, com recurso público, eu estarei na linha de frente lutando para se abrir uma CPI, estarei no Ministério Público fazendo denúncia, estarei na Polícia Civil fazendo denúncia, Polícia Federal, se for o caso de crime federal, estaremos sempre, porque o recurso público é sagrado, ele não pode ser violado por gente de mau caráter. Então, se houver qualquer indício, qualquer notícia de irregularidade com dinheiro público, eu peço à população, inclusive, que traga até mim isso, com informação robusta, com indícios suficientes para a gente poder levar adiante. Claro que falácia não resolve, né? Eu acho, eu acredito, eu ouvi, não, isso não resolve. Tem que ser informação contundente, com provas, ou pelo menos com indícios que a gente possa ir atrás e comprovar, para a gente poder dar andamento, que não há mais espaço hoje para se tolerar corrupção ou saqueamento a recursos públicos. Então, sou totalmente favorável à instalação dessa CPI. Claro que eu ainda não terei participação nela, porque ela poderá ser aberta neste ano ainda, nessa legislatura, né? Estou torcendo aqui de longe para que ela seja instaurada sim, e se nós tivermos uma continuidade da CPI para o ano que vem, ou se ela for votada, a abertura dela no ano que vem, claro que eu estarei ali na linha de frente, trabalhando para que seja tudo investigado e quem, infelizmente, desviou recurso, se apropriou de bem público, vai ter que devolver e vai ter que ter a sua penalização pelo Poder Judiciário. Que bom. É uma maravilha, um alívio para nós, cidadãos pelotenses, termos na Câmara de Vereadores um vereador destemido que está comprometido com a verdade, com as denúncias do quem doer, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Marcelo, Colônia Z3, a gente precisa falar sobre ela. Eu sei que o tempo é exíguo, mas é uma situação que é uma população que enfrenta dificuldades, enfrenta falta de infraestrutura, enfrenta graves problemas quando chegam as enchentes. O que tu acha que a gente pode fazer ali com a Colônia Z3? Então, a Colônia Z3 precisa cada vez mais de atenção, né? Durante as enchentes, nós vimos uma situação calamitosa. Eu estive lá, eu sou veterinário, né, Maria? Não sei se tu sabias, eu sou veterinário. Então eu estive lá na Colônia Z3 durante as enchentes, ajudando os cães que estavam no abrigo, né? Fui com o caminhão do Exército lá depois que não dava mais para passar. Ali eles vivem uma condição calamitosa, precisam de ajuda, né? Precisam de ajuda, e a melhor alternativa é construir um canal de diálogo direto da Colônia Z3 com a Prefeitura, né, com a Secretaria de Assistência Social, para se chegar à melhor conclusão. A gente sabe que sair de lá não é uma opção, né? O que nós temos enquanto poder público, é que oferecer boas condições para que eles possam permanecer, para que eles possam trabalhar, para que eles possam ter proteção em tempos de enchente, né, proteção contra contra chuvas, contra enchente. Então, estabelecer esse canal de diálogo direto com a Prefeitura, com a Secretaria de Assistência Social, para então eles poderem ser ouvidos e serem atendidos nas suas demandas. É verdade. Lá eu vejo que é um local de economia criativa, que poderia ser, mas não é. E eu até quero ver com o Yuri se ele consegue colocar aí a chamada do nosso novo quadro, que é Sabores do Brasil, da minha mesa para a sua. Está aí na pastinha que eu te deixei no pendrive, Yuri. Diz apoio cultural. Nós estamos aí com o quadro de culinária e nós vamos apresentar hoje um risoto de camarão, fazendo lembrar, então, todos os pescadores, essa economia local, para a gente fomentar, lembrar que Natal e Ano Novo também a gente pode servir frutos do mar. E aí eu quero, enquanto o Yuri procura aí ver se consegue fazer a chamada, te dizer que eu estive em Manaus a semana retrasada, e lá é banhado pelo Rio Negro e Rio Solimões, enorme, passa pela cidade, lindíssimo, maravilhoso, é como uma praia. A praia é toda com infraestrutura, tudo perfeito, maravilhoso. Neste momento, a água ela estava interditada, porque o rio estava baixo, mas lá eles não sofrem de enchentes, porque quando o rio avança, já foi feito todo o planejamento da cidade, pensando nesses episódios climáticos, e a cidade ela é feita em cima de grandes galerias, que um dos Uber que nós pegamos nos disse que as pessoas andam embaixo da cidade. São enormes galerias onde recebe a água quando o rio aumenta, e tem lugares que são utilizados de palafitas, e também nós tivemos congressos e nós tivemos uma experiência maravilhosa com projetos da Amazônia. Então eu vejo que lá a gente recebe muito exemplo de que a comunidade tem voz, tem
têm que ter a oportunidade de mostrar as suas habilidades e fazer coisas diferentes. O que a gente não tem aqui, a gente vê uma comunidade um pouco desestruturada ali na Colônia Z3 e falta de apoio dos políticos para que a gente possa implementar um fundo da Colônia Z3, um fundo ali do outro lado ali do Laranjal. Eu esqueci, gente, desculpa. Isso, do Pontal da Barra. O que tu acha que seria viável apresentar esses projetos para a gente tentar trazer a Câmara de Vereadores para a população? Com certeza, seria viável. E eu sempre me coloquei à disposição e vou continuar me colocando à disposição da Colônia Z3 para poder ser esse porta-voz, esse canal de diálogo junto ao governo também, porque é importante, né, nós termos projetos, né, vindos da população, vindos diretamente da população, ideias, né, não precisa nem ser um projeto, pode ser uma ideia a ser transformada em projeto. E para mim vai ser uma enorme satisfação poder escutar e poder, em algum momento, também ser um porta-voz e defender os interesses da população da Colônia Z3. Né? Como te disse, estive lá durante as enchentes e o que eu vi foi tristeza, né? Foi uma calamidade, uma situação de calamidade, pessoas tendo que abandonar as suas casas, uma situação bastante triste. E o poder público tem dever de prestar não só assistência, mas como também realizar estudos para se evitar, ou pelo menos se mitigar, os efeitos de possíveis e vindouras, né, enchentes ou episódios climáticos. É verdade. Chegou a pergunta do João André do Fragata. Qual a perspectiva que o vereador pode falar relativa à questão do esporte na cidade? Esporte salva vidas, né? Então eu sou apaixonado pelo esporte, fui desportista no início da minha vida, acabei fraturando. Eu jogava muito futebol, só podia ter sido aí um novo Pelé, mas infelizmente fraturei meu tornozelo jogando futebol aos 14 anos de idade, fiquei 2 anos praticamente sem caminhar e a minha carreira futebolística foi abreviada. Mas eu sou um amante do esporte, também serei parceiro sempre para todas as causas, né? Tenho muitos amigos que trabalham aí com futebol, que trabalham com outros esportes, judô, né? Treinei judô durante um bom tempo da minha vida, meus filhos também. Então eu sou um amante do esporte e parceiro sempre para todos os projetos de esporte. Que beleza. O Rodrigo Souza do Areal, considerando que o vereador é do partido do PL, relativo a uma notícia que saiu na mídia de um deputado de Minas Gerais que teria entrado com um pedido de extinção do PL, ele sabe de alguma coisa e o que tem a dizer? Esse político que entrou com esse pedido foi o Janones, né? Acho que a maior piada da Câmara dos Deputados é o Janones, né? Não vai prosperar, tá? Não vai prosperar, por mais que nós estejamos vivendo tempos estranhos, juridicamente falando, né, Mariane? Tu és advogada? Muito estranho. Tu te formou em que em 2008. 2008 junto comigo, me formei em 2008 também, só que eu formei na FURG, né? Mas eram outros tempos, né? Eu acho que o direito era diferente, a Constituição era outra, né? Porque hoje nós vivemos um tempo bem estranho. Mas ainda assim, não acredito que prospere qualquer tipo de ação nesse sentido, né? Inclusive, se existe algum partido que poderia já ter sido extinto, seria o PT, né? Pelo envolvimento em reiterados episódios de corrupção, né? Inclusive, não preciso citar, né, Petrolão, Mensalão e outros tantos aí, comprovados, né, com provas robustas, com condenações em todas as instâncias, né? Então, se houve algum partido em algum momento que poderia ter sido extinto, teria que ser o PT. O PL é um partido limpo, né? Um partido que defende a liberdade, um partido democrático, um partido que não infringe nenhuma norma constitucional e nenhuma norma da lei dos partidos políticos que pudesse justificar a sua extinção. O que esse deputado quer é mídia, né? É aquilo que ele sabe fazer. É alvoroço, griteiro, não produz nada, né? O deputado da rachadinha, né? E que teve seu mandato poupado na Câmara dos Deputados pela ação do Boulos, né? Porque era para ter sido cassado, rachadinha comprovada. Então, não vai prosperar, tá? Essa ação não vai prosperar, por mais que nós estejamos vivendo tempos aí juridicamente estranhos. É verdade. Tá tudo muito estranho, muito, muito complicado, pessoal. E as pessoas sabem que o judiciário está falido, infelizmente, as coisas estão muito complicadas. Inclusive, hoje o Roger e eu falávamos que está tudo tão estranho no judiciário que os magistrados que deveriam se sentir orgulho e orgulhosos de dar o direito para as pessoas, me parece que eles têm mais orgulho de retirar.
por coisas impossíveis, inimagináveis, assim. É muito triste, lamentável a situação que ficou o país, gente. Vamos, então, nos encaminhando para o encerramento da entrevista. O pessoal quer saber aonde te encontrar e acompanhar o teu trabalho. Instagram, né, @MarceloBagé. Tenho também um canal no YouTube que eu já criei ele faz um tempo, agora eu estou fazendo vídeos mais reiteradamente, aí mais frequentes, né? Marcelo Bagé, Facebook também, Marcelo Bagé, Twitter, né? Então, X, né? Agora o X mudou o nome. Então, quem quiser acompanhar o nosso mandato, o nosso trabalho, procure nas redes sociais, vai ser um grande prazer poder receber, ser acompanhado, né? Essa é a função da população, acompanhar os vereadores, acompanhar os políticos, cobrar quando eles estiverem fora do caminho, né? Cobrar quando eles estiverem apresentando algum projeto ou votando contra o interesse da população. Essa aí é uma função do povo. Se o povo permanecer omisso e inerte, os políticos vão fazer o que bem entendem. Se o povo cobrar, os políticos vão ter, sim, que cumprir os seus compromissos. Senão, não vão ser eleitos. O político depende do voto para estar ocupando um cargo político. Então, é muito importante fazer essa cobrança. Então, vai ser um prazer poder receber também lá essa cobrança, essa fiscalização, essa ajuda em alguns momentos, né, em todas as redes sociais. E, claro, na Câmara de Vereadores, nosso gabinete lá, a partir de 1º de janeiro, né, vai estar sempre aberto para receber todo mundo que quiser ir lá tomar um café, tomar um mate, apresentar uma sugestão, apresentar uma solução, apresentar um projeto, né? Eu tenho vários para te mandar, vou fazer escrito. Não, mas eu vou levar lá. Leva lá para a gente tomar um café, tomar um mate e conversar sobre esse projeto, vai ser um prazer. Ai, que legal. Marcelo, eu adorei te receber, eu adoro conversar com pessoas inteligentes. Tu é uma pessoa extremamente inteligente e eu tive a experiência de mais de 40 entrevistados na época das eleições. E muitos a gente percebe que não tem o preparo, que estão ali candidatos, infelizmente, mas que não têm o preparo político. E a gente vê que o Marcelo se elegeu com essa quantidade de votos, um número muito expressivo, né, para a nossa cidade, e realmente está fazendo jus, porque entende de política, sabe explicar. Nós não combinamos nenhuma pergunta, né, Marcelo? Veio aqui na cara e na coragem falando, e eu me sinto, como cidadã, aliviada de saber que tem uma pessoa lá que vai falar as coisas que não estão boas para a nossa população, porque isso é altamente importante, então eu fico muito lisonjeado e espero que tu venha mais vezes aqui deixar a nossa população sempre atenta. Mariane, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas palavras. Eu fico lisonjeado de ter sido convidado por ti, de estar aqui mais uma vez aqui na TV, podendo falar sobre os nossos projetos, sobre aquilo que me trouxe para a política, sobre aquilo que eu quero fazer nesses 4 anos de mandato. Vai ser um mandato bastante intenso, a população vai ouvir falar bastante do Marcelo Bagé, isso não resta dúvidas, né? Vai ouvir falar bastante do mandato do Marcelo Bagé, vai ser um mandato barulhento, né? Mas eficiente, com retorno, né? E então, para mim, é uma grata satisfação. Sempre que tiver um espaço, pode me convidar. Vou estar aqui durante o mandato, prestando contas, falando sobre projetos, né? Já tenho alguns aí para a gente apresentar logo na arrancada do mandato, né? Temos alguns projetos bons aí sendo trabalhados já, para a gente poder dar esse resultado, já poder apresentar aquilo que a gente quer dar a nossa cara logo na arrancada. E então é uma grata satisfação poder estar aqui mais uma vez e sempre que convidado, me farei presente. Falar com a população, para mim, é uma enorme satisfação sempre. Ai, que bom, que maravilha. Então, vocês podem encontrar todo o trabalho do Marcelo Bagé no @MarceloBagé, que é no Instagram, YouTube também é Marcelo Bagé, e no Facebook. E em breve aí vai noticiar para nós o telefone do gabinete, para a gente poder mandar lá demandas? Sim, mas eu sempre disponibilizo no Instagram também o meu telefone. Ah, que beleza. Né? É 53991892995. Tá lá no Instagram, na minha bio lá no Instagram, pode mandar mensagem. Às vezes eu demoro até um pouquinho a responder, porque recebo muitas mensagens, mas todos são respondidos. Ai, que maravilha, gente. Que bom ter um vereador que dá o número de telefone, porque tem uns que não dão. Eu quero dizer, existe isso, porque a gente foi procurar uns que estão lá na Câmara de Vereadores, contato, a gente
gente não consegue, e quando consegue não responde. Então, meu Deus, eu fico assim, cada vez mais maravilhada. Pessoal, então agora vocês vão curtir a estreia do programa Sabores do Brasil, da minha mesa para a sua. Eu estou bem atrevida lá ensinando vocês a fazer um risoto de camarão. Eu adoro, as minhas crianças adoram, e este quadro tem por objetivo fomentar a economia local, mostrar para vocês os produtos da nossa terra, as pessoas que estão aí investindo no consumo e numa vida de mais qualidade para a gente. Os patrocinadores são o Paulo, o apoio cultural é do Paulo, da banca 34 do Mercado, e a Fruteira Popular da Rose. Vai estar lá tudo na descrição do vídeo, tá bem? Aonde vocês encontram os produtos, tem a receitinha. Fiquem aí então com o quadro Sabores do Brasil, da minha mesa para a sua. Aprender a preparar um risoto de camarão de dar água na boca? Então anota aí os ingredientes dessa receita incrível do quadro Sabores do Brasil, da minha mesa para a sua. Você vai precisar de 3 xícaras de arroz arbóreo, 1 quilo de camarão, 4 filetes de manteiga, meio pimentão, 4 dentes de alho bem picadinhos, 150 gramas de queijo parmesão ralado, 1 limão, uma cebola média cortada em cubinhos, temperinho verde à vontade, manjericão fresco também à vontade e, claro, azeite de oliva a gosto. Com esses ingredientes simples e um toque de carinho, você vai surpreender a todos com um prato cheio de sabor e elegância. Vamos colocar a mão na massa? Olá, pessoal, estamos de volta. O Talk Show A Voz agora está com o nosso companheiro Douglas Show. E aí, Douglas? Chegando hoje, nesse dia maravilhoso, essa estreia, estreando aqui com fome, né? Para aproveitar a noite aí, depois de uma bela conversa que a gente teve hoje, né, Mariane? Ah, que maravilha, gente. Nós estamos estreando, então, além de estrear com o Douglas, estreando um quadro novo aqui, que é Sabores do Brasil, da minha mesa para a sua, onde eu vou ensinar, gentilmente, receitas saborosas, práticas e que vão fazer diferença na vida das famílias, porque não tem coisa melhor do que a gente cozinhar em casa, né, Douglas? Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta, Mariane. Fora essas receitas salgadas, o doce, como é que te alimenta com doce? Eu sou boa no doce. É doce. Eu sou boa no doce, eu sou boa no bolo. Boa no bolo? Vou te ensinar a fazer minha torta de bolachinha, então. Que a maravilha. próxima vem com a torta. Tá, então combinado. Pra ceia de Natal. Pra ceia de Natal, a torta de bolachinha. A torta de bolachinha. E olha aqui, ó, eu sou boa na mesa, tá? Eu não sou boba nem nada. E as crianças ficam, ó, só na volta, né, amor? O Roger tá de cameraman hoje, e aí eu vou cozinhar de noite todos os dias. As crianças chegam a ficar nervosas na volta da cozinha, então eu espero que vocês gostem. Hoje nós vamos estrear com risoto de camarão. Risoto de camarão, e camarão gostoso. É também da banca do São Paulo, né? Conta aí pra nós, Douglas. Quem é que tá apoiando culturalmente esse preço? Hoje, a banca do Paulo, como é que é o nome da banca do Paulo? Banca do Paulo é Peixaria Frutos do Mar. Final de ano é tempo de inovar e surpreender quem a gente ama. Que tal levar o sabor irresistível dos frutos do mar para a sua ceia? Na Peixaria Frutos do Mar você encontra tudo o que precisa: peixes inteiros, filés, camarão fresquinho, carne de siri e uma grande variedade de frutos do mar de qualidade. A peixaria está localizada no Mercado Público de Pelotas, na Banca 34, conhecida como a Banca do Paulo. O atendimento é sempre muito especial e você pode falar diretamente com o Paulo pelo telefone 53 30 29 42 33. Surpreenda a sua família com pratos deliciosos e diferentes. Renove a sua ceia de Natal e Ano Novo com os frutos do mar da Peixaria Frutos do Mar. Afinal, nada como um toque especial para tornar estes momentos ainda mais inesquecíveis. Peixaria Frutos do mar direto para a sua mesa. Mas e também aí com o apoio do restante dos ingredientes, a Fruteira Popular da Rose, a nossa amada Rose. Para quem quer levar mais sabor, frescor e nutrientes para sua família, ingredientes fresquinhos fazem toda a diferença.
O quadro Sabores do Brasil, da minha mesa para a sua, conta com o apoio cultural da Fruteira Popular da Rose, que nos forneceu todos os ingredientes da nossa receita de hoje. O caldo do risoto, feito com produtos frescos e de qualidade, foi o grande responsável por trazer aquele gostinho especial ao prato. Na Fruteira Popular da Rose, você encontra frutas e legumes sempre fresquinhos, perfeitos para quem busca cuidar da saúde e bem-estar da sua família. Localizada na rua Manuel Barbosa, 195, Jardim América, Capão do Leão, a fruteira também oferece entrega a domicílio. Com um simples contato pelo WhatsApp 539842704, você escolhe os melhores produtos e recebe tudo no conforto da sua casa. Cuide de quem você ama e leve mais sabor e nutrientes para a mesa com a Fruteira Popular da Rose. Frescor e qualidade que a sua família merece. E eu gostaria de alertar que a gente não tem costume de usar o fruto do mar nas ceias, na época de final de ano. Pois gente, se tu faz uma ceia pequena, pode fazer um prato desses com camarão, um peixe assado, fica uma delícia. A gente precisa inovar, né? Ó, e esse prato aqui, que, pelo teu vendo, é bem simples. É simples. Simples e bonito. E dá pra quantas pessoas, Mari? Esse aqui a gente vai fazer para 4 pessoas bem servido. 4 pessoas, imagina. Aqui vocês são 4, lá também em casa é 4. Então dá pra fazer pra família toda, comemorar uma virada de ano, um Natal. Bom, vamos à mão na massa? Vamos lá. Olha, para fazer essa receita, o que vocês vão precisar? Legumes que tenham em casa. Legumes no risoto, sim, gente, porque o risoto ele é feito com caldo. O caldo faz toda a diferença no risoto. Então a gente tem que preparar primeiro um caldo que tá aqui nessa panela, ó. Um caldo de legumes, eu coloquei aqui o que nos foi cedido, que era cenoura, uma cenoura inteira, uma cebola inteira, orégano, temperinhos que a gente tem em casa, temperinho verde, principalmente a parte do talo, fica uma delícia. Com talo? O talinho a gente faz, ao invés de a gente desperdiçar, a gente faz o caldo. Coloca um pouquinho de sal, exatamente. Pimentão e o que mais que vocês tiverem em casa. Mas nós fizemos com isso e eu coloquei um detalhezinho, um segredinho, que foi a folhinha de manjericão. Folhinha de manjericão. Isso ferver bem, tá, gente? Por quantos minutinhos? Depois que ferver, deixa uns 5 minutinhos, Ele tem que dar uma corzinha, ó. E ficar um caldo bem saboroso. É neste caldo que a gente vai cozinhar o arroz também, pessoal. É nesse caldo. É nesse caldo que cozinha o arroz. E me conta bem, pessoal. Então a gente faz na panela de ferro para esquentar bem ela, já colocar o camarão bem quente para selar e ele ficar com a textura ideal. O que mais nós vamos usar? Um pouquinho de manteiga para fritar, não pode ser muito. A gente vai usar a manteiga tanto para fazer a selagem do camarão, quanto para dar o brilho final. O brilho final. O brilho final do risoto vai a manteiga. Isso é segredinho de chefe de cozinha, tá, gente? Que eu Doutora Mariane, além de... cultura também, cultura e mão na massa. É verdade. O arroz arbóreo, gente, esse arroz aqui, ó, ele é diferente, é um arroz italiano, ó. Podem ver que ele é mais rechonchudinho aqui. Por que tem que ser esse? Porque esse tem mais teor de amido. Uns dentinhos de alho. Aqui eu coloquei uns 5 dentinhos de alho, porque o dente de alho era pequeno. Mas se for maior, assim, tem uns que são grandões, aí a gente pode colocar menos quantidade. Eu vejo que ele tem líquido. Que líquido é esse? Esse daí eu macerei. O que é macerar? A gente faz o seguinte, aqui em casa eu não uso alho pronto, tá, gente? Não uso de jeito nenhum, porque alho tem vitamina C, ele é super bom para a saúde, evita resfriados e gripes e tudo mais. E ele dá um sabor diferente, o alho in natura. Então eu corto ele e venho com esse item aqui, ó, e macero ele. Bato. Eu vou colocar um pouquinho de pimentão. Tem pessoas que não gostam, então ele não é essencial na receita, não vai fazer. Tá. Quem não gostar pode tirar. Temperinho verde, né, gente? Temperinho verde é vida, pelo amor de Deus, cebolinha. Isso é essencial, sim, na vida. O azeite, a gente usa o azeite para não queimar a manteiga, porque a manteiga ela é muito delicada. Ah. Se a gente coloca direto na panela, ela vai... Não ri, Douglas. O Douglas está achando que é muita informação. É muita informação. Mas o azeite, ela ajuda a não queimar, não tostar a manteiga. Que legal. Manter ela... Sim.
numa textura adequada. Eu vou perguntar, o pessoal deve estar se perguntando em casa. Por que não usar óleo? Porque o azeite ele tem mais propriedades, também é bom para a saúde, mas pode ser utilizado Pode ser usado óleo também. Pode, não tem Então, problema. Mas também. ele dá um gostinho diferente. A cebola, eu usei uma cebola, o limão, limãozinho, gente, para dar a acidez do prato. Todo risoto ele tem que ter uma acidez. Nos restaurantes finos eles usam o quê? O vinho branco, seco. Só que aqui em casa a gente não usa, não consome vinho branco. E aí eu também não vou desperdiçar uma garrafa de vinho branco para pegar um pouquinho e dar acidez do prato. Então, esse aqui é o segredinho meu. Eu uso sempre o limão, já traz mais vitamina C também pro prato. E fica uma coisa diferenciada, porque esses detalhes aí fazem diferença. Eu gosto de inventar, de implementar coisas com os meus detalhes. E com o teu pilão dá pra fazer uma caipirinha. Dá pronto, já faz a caipirinha para o final da janta. É isso aí. E um raminho de manjericão fresco pro final, para dar aquele aroma que todo mundo adora. Vamos lá, gente? Vamos lá, então. A primeira coisa, gente, que eu tô fazendo aqui é selar o camarão, tá? Esse camarão vai ser selado para ser colocado depois. Ela já botou a manteiga. Ela já botou a manteiga e o camarão. Já coloquei a manteiga, o azeite e o camarão. Já tá dando. Viu como ele solta a aguinha, ó? Olha lá que bonito. Essa aguinha aqui, gente, a gente não pode desperdiçar jamais. Não façam, não cometam esse crime. Porque este caldinho aqui tem muito sabor. Olha, tá bonito. E eu vou também fazendo, gente, aos pouquinhos, tá? Eu vou selando aos poucos, porque quanto mais camarão, mais esfria a panela, mais caldo vai sair. Tá. E eu não quero perder o tamanho do camarão. Porque o camarão ele vai continuar na mesma essência, sem diminuir. Exato. E você de casa, você gosta da ceia com arroz com uva passa? Mari, o que tu acha do arroz? O pessoal bate muita na tecla, né? Lá vem as passas de novo. Mas é como verdade. Fica bom aquele arroz com as uvas passas, né? Gente, tem arroz que não é bom. Realmente, tem arroz que não é bom, mas é porque não tá feito adequado. E tem um segredo que eu vou contar também no dia da receita da ceia de Natal, que faz toda a diferença para um arroz ficar bom ou não. E quem prova do meu arroz à grega se apaixona. Então já sabe. E até casa. Ó. É igual, gente, o casamento foi por causa do arroz. A grega. Gente, aqui ó, na mesma panela, tá? Sem lavar, pelo amor de Deus, não tirem a manteiga. Não tirem a manteiga e não tirem esse sabor que tá aqui dentro. Gente, aqui então eu tô refogando a cebola, ó. Tô refogando a cebola na manteiga. Tá? No alho. Aí quando ela começa a ficar transparente é porque ela já tá boa e a gente vem com o alho. Lembrando que aí dentro tá o caldinho do camarão. Tá o caldinho do camarão. Então não desperdiçou seu caldinho. Não, de jeito nenhum. Continue nos acompanhando, continue curtindo as páginas da TVC Pelotas no Face, o Like, também canal 14 da NET. Compartilhe. Não, esse vídeo ele não vai se perder, ele vai estar lá no site da TVC, né, nas redes. Gente, vocês não podem perder a ceia de R$130, pelo amor de Deus. Continue nos acompanhando. Chame, depois desse prato vai ter mais pratos ainda, né? É verdade. De novo, a estreia do quadro, né? Nós vamos ter pro ano novo uma tábua de frios. É muita coisa, gente, é muita programação, a gente precisa saber. Eu tenho ali a lista, a gente pode anunciar. Douglas. Exatamente. Se você quiser. Ó, aqui um pouquinho de pimentão. Mas se não gostar, não tem problema. É porque eu acho que o pimentão dá uma refrescância. Não. Muda tudo, né? Dá um outro sabor também. Tu sabes que lá em casa o tomate e a cebola é o que eu também uso, né? A gente compra o pimentão, compra o temperinho. A esposa cuida também da hortinha, né? Gosta de fazer uma hortinha. Boa. Mas você que está vendo aqui esses legumes, o camarão, foi tudo aí chegado do nosso apoio, né? O apoio a Rose da Fruteira Popular. Rose, muito obrigado aí. Obrigada, Rose. E o Paulo também, Paulo. Tudo de alta qualidade, gente. Exatamente. Vocês têm que ver. Olha aí. Perfeito. Tá
bem... Ah, o cheirinho tá chegando aqui do lado. E agora a gente entra com o arroz. Ah, já entra jogar. com o arroz. Isso. Eu quero saber do queijo. O queijo entra quando? O queijo daqui um pouco ele vai entrar. Eu vou contar, não sei se eu vou colocar todo, porque ele cresce bastante, tá, gente? O arroz, esse arroz, então, Esse ele é arroz diferente. Ele é diferente. Agora eu vou contar pra vocês como é que a gente vai preparar esse arroz. O queijo é um queijo ralado. Eu já vi receitas de chefes usando queijo mussarela. Eu não gosto, gente, de colocar o queijo mussarela nessa receita, porque ele fica muito puxo. Tá. E aí ele fica empaçocado. Uhum. E parece que a gente perde a essência dele. textura do grão do arroz. Então o queijo parmesão, como ele é um queijo curado, ele não fica tão puxa. E que queijo gostoso, hein? Ai, maravilhoso. Muito bom. E outra coisa, né, gente? Se der, comprem. Não hesitem em comprar o pedaço do queijo e ralem na hora, que vai fazer toda a diferença com relação ao queijo ralado pronto do pacotinho. Que ele é muito mais saboroso, vai dizer que não. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Eu tava ralando aqui o queijo e a gente beliscando ali depois, Mais né? um pouquinho. Ficou maravilhoso. Eu tô com medo de encher a panela, gente. Agora vem aquela pergunta. Tu vai usar o líquido O e líquido. não precisa usar água Não. fervida como no arroz, como no risoto normal. E o grande pulo do gato é o seguinte. Conto pro gato. Nós precisamos deixar o arroz levemente transparente, uma bordinha transparente, é que ele tá no ponto ideal para começar a colocar o arroz, o caldo, tá? Ele vai começar a soltar o amido. Tá. E aí, para soltar o amido, a gente não faz o arroz da forma que nos é habitual, o arroz branco, tá? Aquele polido. A gente tem que ir inserindo o caldo, que vai estar cheio de sabor de legumes aqui, e mexendo aos poucos para soltar esse amido. Então é todo um processo, então. Todo um processo. A gente vai colocando aos poucos. A doutora Mariane é cultura também. Viu? A gente sabe de tudo um pouco. E aqui a gente começa a mexer para soltar o amido. E aí, não economize o bracinho aí, vamos mexendo, porque esse arroz ele é cremoso sem colocar creme de leite nem nada, tá, gente? Ah, ele é cremoso sem colocar o creme de leite. É, pelo próprio amido do grão. E tá bonito. E a hora de colocar o camarão é quando ele tá Mais pro finalzinho. mais pro finalzinho. É, mais pro final. E eu vou deixar pra fazer o acerto do sal mais pro final, por quê? Porque o caldo já tem sal, o queijo tem sal, e aí então a gente não pode abusar do sal, né, gente? Não podemos abusar do sal, exatamente. E aí, pessoal, aqui já estamos praticamente finalizando. Aí é neste momento que vem o camarão, tá, pessoal? Esse camarão vocês podem encontrar lá na banca do Paulo, a banca 39 do Mercado Público de Pelotas. Qual é? 34? Desculpa, gente, é a banca 34 lá do Mercado Público de Pelotas. É uma delícia, lá eles vão ter camarão, os peixes inteiros, impostas, a carne de siri, filé, tudo que vocês possam imaginar, tá? Sempre na maior qualidade. Isso aqui eu vou deixar pra decorar. E aí a gente vem agora com camarão. Não economizem no camarão, né, pessoal? Que aqui é o risoto de camarão. O risoto de camarão. E aí, o caldo que foi feito, da onde, Douglas? Os ingredientes. Caldo, os ingredientes da fruteira popular da Rose. Fruteira popular vai estar aqui na descrição o local, e a gente pode também deixar o contato dos nossos apoiadores que nos apoiaram hoje. Vocês podem entrar em contato diretamente com eles aí. A Rose entrega, hein? A Rose, ela também entrega. Olha que beleza. E eu vou roubar o que o Roger me falou nos bastidores agora. Se você gosta de comer sushi, lá na banca do Paulo tem. Você pode encontrar lá. Ah, nós vamos fazer. Eu sei fazer sushi. Sabe? Sei. Sabe se eu comi uma única vez na vida e nunca mais? Capaz. Exatamente. Ah, não, vamos E fazer. assim, ó, muito bom mesmo. E lá no Paulo você vai comprar então um peixe também pro sushi. Isso aí. Então aqui, pessoal, eu coloquei o queijo aqui. Aqui vai temperinho verde. Lindo.
E o caldo que sobrou, pessoal, pega ali pra mim, Douglas, mais um pouquinho do caldo, que aqui a gente não pode perder o caldinho. O que sobrar, a gente coa, tá? Pode coar e congelar pro próximo. Perfeito. E aqui, pessoal, eu já provei, não precisa de mais, tá? Não precisa de mais nada de tempero, porque o meu caldo já tava uma delícia. O Roger disse que podia tomar ele com pãozinho, então não precisou de mais nada. Vou tirar. Pode tirar. O restinho a gente vai congelar pro próximo risoto, que ninguém é bobo nem nada. Com toda certeza. E olha o cheirinho aqui, pessoal, olha. É de dar água na boca. E lembrando que você pode continuar acompanhando os próximos programas e também que esse vai estar salvo, né, ali na página do Facebook e também no YouTube lá da TVC, que vocês podem continuar nos acompanhando. Vocês fazem a nossa felicidade, né? Isso mesmo. Olha aqui, ó. Agora, pessoal, vai o limãozinho, dá o acidinho. Dá o aroma todo especial. Tá, eu coloco no final. E aqui, pra finalizar, me alcança uma faquinha, Douglas. Uma faquinha. Já mais achei. um pouquinho. Mais um pouquinho. Eu já achei os talheres. De manteiga. Tá filmando aqui, amor? Essa tá delícia. A faquinha vai mais um pedacinho da manteiga, ó. Pra dar o brilho final. O tal do brilho final. E aqui a gente mexe bem forte, porque dá a emoliência da manteiga e ele fica bem brilhoso. Ó. Olha, pessoal de casa, curta, compartilhe, deixe seu like, aproveite esse momento. Sabia que esse segredinho da manteiga a gente faz na ganache? Depois que derrete o chocolate e mistura com creme de leite, a gente põe um pouquinho de manteiga. Que dá o brilho, olha aqui, gente. Olha o brilho, gente. Olha o brilho dessa comida. Tá linda. Finalizado, agora eu vou apresentar pra vocês a panela pronta, porque quando a gente faz a panela de ferro, a gente serve na panela de ferro, né, gente? Ó. Aí fica o temperinho final. O temperinho final. Muito bonito. E aí depois vamos para a mesa posta. Vamos sentar na mesa posta. Aí, ó. Vamos arrumar aqui. Aqui está pronto. Tem que cuidar porque fica bem quente, tá? Tu sabes que tu usou uma expressão do pulo do gato. Essa expressão do pulo do gato tem um outro sentido também. É quando eu fico cortando. Isso eu aprendi com o Birinha. O Birinha. Aí você, daí, Birinha, essa aprendi contigo. E eu já, viu? Já tô melhor no pulo do gato, não tem que cortar tanto. A gente vai aprendendo, né, Mari? Claro. E o restinho do camarão pra dar mais aquela... Pra dar mais o jeitinho do camarão. Olha, eu quero agora ver se ficou bom, não tem nem dúvida. Será? Será que tá bom, Eu gente? acho. Será que não tá? Tá, ó. Uma caldeirada. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando do quadro, o que vocês estão achando desse maravilhoso prato. As folhinhas de manjericão. Pra dar o tchan. E aí nos vemos à mesa. Vamos ver a mesa. Vamos lá. Aproveitar e fazer o intervalo? Vamos fazer o intervalo. intervalinho e já estamos aí de novo. E aí, Douglas, vamos ver como ficou? Vamos ver, voltando desse maravilhoso intervalo. Olha lá. Oh, que lindo. Bonito tá, hein, bonito. gente? Vamos servir, vamos ver se ficou bom. E tá cheiroso. Tem, ó, né? O cheirinho é... Que delícia. E aí, aprovado? Aprovado, vendido. Eu acho que vamos contratar a Mariane para fazer o prato de final de ano. Porque, olha, pessoal, eu vou botar na boca para mostrar para vocês. Olha, suculento, saboroso. Olha, uma receita de mão cheia. Ai, que beleza que tu gostou, Douglas. Eu tô muito feliz por poder cozinhar pra ti. É gratificante estar aqui cozinhando em conjunto. É verdade. Olha aqui, gente, cremoso, suculento. Ó,
Olha. O camarão bem... Olha o camarão. Esse O camarão continua o mesmo tamanho. Assim, ó, o sabor que usou do tempero. Até a pimenta de Minas. Manaus. Sim, é parente. Mas a pimenta muito boa. Não deu, de fato, aquela ardência. Tá no ponto. Olha, primeira vez que eu como o risoto de camarão. E ó, vale a pena ter aí no final de ano. Aproveita esse momento. Beleza. Então tá, gente. Até a próxima receita. Tchau. Bye, bye. Viu? Foi. Estralei o dedo e o arroz apareceu. Aí, ó. Pronto. Making off. É uma delícia.